Quem fala é o professor Alexandre Lopes e a gente está de volta com mais uma aula do módulo 8 do curso Switch Routing Wireless Essential, SRWE. É um curso faz parte dos 3 cursos do CCNA, né, e esse é o módulo 8. Nesse módulo 8 a gente vai falar sobre DHCP-V6 e SLAAC, né, que é formas de endereçamento dinâmico do IPv6. Então vamos lá, vamos ver o que a gente vai ver na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai começar vendo sobre as atribuições de endereço unicast global, ou global unicast de IPv6. Então a gente vai explicar como um host IPv6 pode adquirir o endereço IPv6. Depois a gente vai explicar o SLAAC. Depois a gente vai explicar o DHCP-V6 e, por fim, a gente vai ensinar a configurar um servidor DHCP-V6. Provavelmente essa aula vai ser dividida em 2 partes, né? A primeira parte a gente vai falar até o SLAAC aqui e depois a gente vai fazer a segunda parte com a parte de DHCP-V6 e configuração. E deve haver um lab ainda gravado. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar logo. Atribuições de endereço. Pessoal, toda vez que tiver esse GUA aqui, é Global Unicast Address, tá? Eu vou sempre falar Global Unicast. Vocês já sabem que eu estou me referindo ao endereço global. Então, olha só. Um roteador, né? A gente pode atribuir diretamente o endereço nele, a gente pode configurar o endereço no roteador usando o comando IPv6 address na interface. A gente já fez isso, já viu como é que faz isso em outras aulas, né, em alguns labs, a gente já viu. É muito simples, a gente vai lá, entra na interface, coloca o comando IPv6 address, coloca o endereço IPv6 barra o prefixo. Né? O Windows também abre na janelinha aqui, eu vou pegar a lupinha aqui, vou colocar aqui, ele também tem aquela janela que a gente consegue ir lá e endereçar. É aquela janela quando você está tentando endereçar o endereço IP, você tem a parte do IPv6 também para fazer endereçamento. Então, você tem o IPv6, a máscara, né, o comprimento da máscara e o gateway padrão. E o DNS, normal como qualquer outro endereço, como a gente faz com o IPv4, né? Mas existem formas dinâmicas da gente endereçar, né? Porque se endereçar IPv4 manualmente, né, já é um negócio complicado. Imagine IPv6, que é um endereço maior para você gravar, para você controlar. Então, existem maneiras dinâmicas da gente fazer esse endereçamento. E aí, o roteador, né, ele informa, né, o prefixo da rede, ou seja, os primeiros 64 bits, através de uma mensagem que a gente chama de Router Advertisement, né, ou Router Announcers, que é um RA. A gente vai simplesmente pronunciar RA daqui para frente, que é uma mensagem do protocolo ICMPv6, Internet Control Message Protocol versão 6. Então, o RA é uma mensagem do ICMPv6, né, um subprotocolo do ICMPv6, e dessa forma, com essa mensagem, com esse anúncio, né, os hosts eles conseguem se auto-endereçar. Quando você faz um auto-endereçamento, por exemplo, do link local, né, ligou a interface, ativou a Ethernet, logo depois ele se auto-endereça com o link local. O link local a gente nunca vai precisar digitar manualmente, sempre vai ser através do router announcers, né, sempre. Tá? Automaticamente eles vão se auto-endereçar. E existe aqui, ó, ele diz aqui que ele não se endereçou, né, ele não colocou o endereço físico, não, o endereço físico, desculpa, o endereço global, porque ele ainda não está ligado, ele não recebeu nenhum router announcer, ele ainda não está ligado a nenhum roteador. Então ele inicia automaticamente o
endereço link local. Esse link local, o endereço só faz sentido para ele, só localmente, sempre FE80, sempre. Sempre começa com FE80. Tá bom? Então, isso é uma regra. Liguei, ativei uma interface para ser IPv6, ele se auto-endereça com link local e fica esperando a mensagem RA e CMPv6 para se endereçar com o endereço Global Unicast. Toda a rede IPv6 pode ser configurada para se auto-endereçar. Porém, se eu não fizer nada, eu nunca fizer nada, nunca mexer em nada, mesmo assim, só de eu ativar a rede PV6, o roteador já vai ter o router de announcers e ele já vai endereçar sempre os hosts daquela rede. Tá? Existem três formas de eu ter os anúncios de roteamento, o RA. Né? Eu posso ter o Slack stateless, ou seja, sem estado nenhum, o roteador não faz. Não, ele é chamado de stateless porque não é feito nenhum tipo de controle. O Slack não faz nenhum tipo de controle. Tá? E aí eu tenho somente o Slack, né? E aí ele vai informar todas os atributos, todos os parâmetros nas mensagens RAs para os roteadores. Eu tenho o Slack com DHCP V6 Server. Então, como é que funciona isso? O servidor, o roteador vai anunciar o prefixo dos 64 bits e vai anunciar o gateway. Por quê? Porque o gateway é o endereço do próprio roteador. Então, ele vai receber o gateway e vai receber os primeiros 64 bits. E ele vai dizer, ó, as outras informações, né, você vai buscar no servidor DHCP. E aí ele informa que existe um servidor DHCP na rede. Tá? E a gente tem o stateful. O que é o stateful? Significa que tem estado, que existe um controle, que tem alguém controlando. Não é mais o roteador que faz e não faz controle nenhum. Quem está controlando é o servidor DHCP. Então, o servidor DHCP V6, a gente está falando aqui de DHCP para a versão para o IPv6, então o DHCP V6, ele vai fornecer todas as informações. E aí o Slack, o RA, na verdade, né, ele não tem mais a mensagem de Slack, ele simplesmente vai lá e avisa, ó, todas as mensagens devem ser buscadas, todos os parâmetros devem ser buscados no servidor DHCP V6. Tá? Então, esses são os três métodos que eu encontro para o servidor DHCP V6 e para o autoendereçamento através do roteador e de um servidor. Tá? As mensagens de RA, elas têm três tipos de flag, três tipos de sinalização. É muito fácil da gente aprender esses três tipos e decorar. É assim, ó, flag A. Esse A aqui é de automatic, ou automática. Então, é uma configuração automática. O Slack faz tudo, ele faz tudo sozinho, ele não precisa de ninguém mais para fazer. Então, flag A, esse A é de automatic. E aí eu tenho o flag O. O flag O é de authors configuration, ou outros configurando. Flag O, esse O é de outros, ó, sinaliza outra configuração. Né? Significa que as informações adicionais devem ser buscadas num servidor. Então, ele fornece alguma coisa, mas existe outro. Além de mim, outra pessoa vai te fornecer informação. E o flag M, esse M é de gerenciamento em inglês, management. Então, existe um gerente nessa rede. Esse M significa o seguinte, ó, existe um gerente nessa rede, esse cara que distribui todos os endereços e controla isso. Tá? Então, existe aqui o flag A, o flag O e o flag M. Quando o flag A está ativo, significa que, quando tiver com bit 1, significa que ele está ligado, ele está ativo. Quando está com o bit em 0, significa que ele está desligado. E aqui a gente consegue ver, ó, as mensagens aqui, ó. Então, uma mensagem, ó, mensagem Slack only, ou somente Slack, ó, flag A em 1, flag O em 0, flag M em 0. Aí eu tenho ó, stateless, DHCP, Slack and DHCP V6, ou seja, DHCP V6 mais Slack, os dois juntos. Aí, ó, flag A ligado,
flag O ligado, flag M desligado. E, por fim, somente DHCP, só vem os dois flags, ó, em flag A desligado, ó, 0, e flag M ligado, 1. Tá? Então, essas são as três mensagens RA possíveis. Tá? Quando eu tenho o flag A igual a 1, flag O igual a 0 e flag M igual a 0, significa que é só slack. Quando eu tenho flag A igual a 1, flag O igual a 1 e flag M igual a 0, significa que são os dois, ó, slack mais DHCP. E quando eu tenho o flag A em 0 e o flag M em 1, significa que eu tenho somente um servidor DHCP, somente um gerente na rede. Tá bom, pessoal? Então, esse aí é a dica que eu tenho para vocês matarem aí essa questão dos flags de RA. Agora a gente vai falar um pouquinho mais a fundo como funciona o Slack, tá? Lembrando, o Slack, ó, flag A igual a 1, e pode ter o flag O 0, pode ter o flag A, flag O em 1. Flag M sempre em 0, tá? Aí ele é Slack. Sempre que o flag M tiver em 0, ele é Slack. Tá? Vamos lá. Então, ó, nem toda rede precisa ou pode ter um servidor da HCP, né? Mas todos os dispositivos numa rede IPv6 precisam de um endereço global unicast de IPv6. E aí existe o método Slack, que permite que os hosts se auto-enderecem. Né? Eles vão pegar uma parte, o prefixo do endereço IPv6 e vão se endereçar com o restante do endereço. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho aqui como é que faz. Aí, ó, o Slack é um serviço stateless, o que significa que não tem nenhum servidor que mantenha informações de endereço. Então, se você precisa ter um controle de quem está com qual endereço, não é esse serviço que você precisa. Não pode ser Slack, tem que ser stateful, que aí é só o DHCP. Tá? O Slack envia as mensagens de RA e CMPv6 a cada 200 segundos. Né? Ou seja, a cada 200 segundos o roteador fica enviando aquela mensagem. É claro que um host, quando eu ligo um host na rede, 200 segundos é uma eternidade para um computador se auto-endereçar, né? Obter um endereçamento IPv6. Então ele não espera, ele envia uma mensagem também do ICM IPv6 que chama RS, que é o Router Solicitation, solicitação de um roteador. E aí ele se auto-endereça, e aí ele envia essa RS. Um roteador, né, que recebe aquele RS vai disparar um RA. Então, o RA ele pode ser disparado, ele pode ser enviado a cada 200 segundos aleatoriamente, aí manda para todo mundo que faz parte do grupo IPv6 ao nós, todo mundo recebe, todas as interfaces ativas recebem, e ele também envia em resposta a um RS. Porém, ele ainda envia no grupo ao nós. Por quê? Porque ele ainda não tem um Global Unicast, não tem como se ter um endereço próprio. Então, ele ainda está respondendo, está recebendo apenas endereços que chegam no grupo multicast ao nós. Não existe broadcast em IPv6, tá, pessoal? Esse conceito de broadcast acaba no IPv6. Em compensação, eu tenho um grupo chamado um grupo multicast chamado All Nós. Todos os nós, todas as interfaces ativas na minha rede respondem solicitações ao nós, ou leem, né, solicitações ao nós, mensagens para ao nós. Aí aqui ele mostra R1, quando a gente liga R1 e endereça, ele passa a ter o endereço lá. Ó. Então, ó, primeiro, o link local de R1 é FE80 2.2.1. Nós já vimos na aula sobre endereço IPv6, já vimos em outras aulas de endereçamento que a gente viu, que a gente sempre usa o FE80 2.2.1 basicamente em todas as interfaces do nosso roteador. Né? O roteador usa esse link local, aí, esse endereço como link local. E aí eu tenho o Global Unicast do roteador é 2001 DB8 ACAD 2.1 2.2.1, né? A rede dele, o prefixo dele vai ser 2001 DB8 ACAD 2.1 2.2./64. Isso aqui vai ser enviado na mensagem
de, de RA, tá? Então, o Router Announcers ou Router Adjacent vai enviar esse prefixo. Vai enviar também como o endereço de, de gateway, não esse endereço Global Unicast. Esse endereço não é usado nas comunicações internas da rede automáticas. O que vai ser usado é esse aqui, ó. Então, o gateway dessa placa vai ser o FEL80, tá bom? R1 está configurado para ingressar em todos os grupos multicast PV6 e começar a enviar mensagens RA. Então ele vai, quando a gente coloca isso aqui, ó, IPv6 Unicast Routing. Vamos lá de novo, ó. Ó, IPv6 Unicast Routing. Eu automaticamente digo para ele o seguinte: ó, entra em todos os grupos IPv6, começa a funcionar com roteamento IPv6. Você vai rotear endereço IPv6. E aqui, ó, se a gente der uma olhada no show IPv6 interfaces giga 001, a gente vai ver o seguinte: ó, o global unicast dele é esse, o subnet é esse, e aqui, ó, join groups, ó, FF02 2.2.1, FF02, 2.2.1, FF00, F2.1. Esses são grupos que ele está participando e atendendo, tá? Depois, a gente vai ver que ele também participa do grupo FF02, 2.2.2. Ó, o FF02, 2.2.2, tá? É um grupo de todos os roteadores, ó, all routers, ou todos os roteadores. E o FF02, 2.2.1 é o grupo todos os nós. Então ele vai enviar nesse grupo aqui, ó, FF02, 2.2.1. Quando o PC envia uma solicitação, router solicitation, ele envia para qual endereço IP? FF02, 2.2.2. Não faz sentido ele enviar para todos os nós se ele quer somente um roteador. Então, ele envia no grupo de todos os roteadores. Aqui, ó, mensagens de RA. Ó, como ele é somente Slack, ó, ele está com flag A em 1, o O em 0, o M em 0. Tá vendo? Ó? Tranquilo, isso aí a gente já viu. E aí, o que, que ele faz? Né? Um roteador envia mensagem RA a cada 200 segundos, ou quando recebe um RS. Né? Hosts habilitados em PV6 que desejam obter informações de endereçamento IPv6 enviam uma mensagem RS para o endereço todos os roteadores. Então, o roteador ele anuncia somente os primeiros 64 bits. Então, a gente viu lá que ele anunciaria aquele 2001, DB8, né, ACAD 1, 2.2.64. Mas, Alexandre, o endereço IPv6 tem 128 bits. Se você está anunciando os primeiros 64, como é que ele faz para ter os últimos 64 bits? Existem dois métodos. Um é o preferencial entre os sistemas operacionais por uma questão de segurança, é o gerado aleatoriamente. Então, ele gera os outros 64 bits de maneira aleatória. Tá? Por que por uma questão de segurança? Porque se eu uso o meu Mac, que é o método EU64, e aí eu já vou explicar para vocês esse método, vou relembrar, né, porque nós já vimos isso no aula de endereçamento IPv6, mas eu vou relembrar. Se você usa o seu Mac, ele fica exposto. Fica muito fácil de descobrir o seu Mac. E aí existe uma série de vulnerabilidades que terminam, né, questões de segurança, e aí os engenheiros dos fabricantes, né, dos sistemas operacionais preferem utilizar método aleatório. A Cisco, os roteadores Cisco, por padrão, vêm para utilizar o EU64, é o sistema preferencial do iOS da Cisco. Tá? Como é que é o EU64? O EU64 é o seguinte, ele vai usar os 48 bits do seu
seu endereço MAC. O MAC é formado de 48 bits. E aí, no meio dos 48 bits, ele vai enxertar, né? Ele vai enxertar o restante de bits faltando para chegar a 64. Né? Então, ele vai pegar o FFFE e vai enxertar no meio do seu endereço MAC. E aí, com isso, ele fica com 64 bits. Tá? Ele fica com os 64 que ele recebeu e mais 64 que ele monta usando 48 bits do seu endereço MAC com um FFFE no meio. Tá bom? Tanto Windows quanto Linux quanto macOS permite que você escolha a forma EU64 ou aleatório. Porém, eles vêm com uma preferência pelo gerador aleatório. Tá? Quando você usa o aleatório, né, o MAC, o endereço MAC ele é um endereço único na rede. Se ele é um endereço único na rede e ele vai usar o próprio endereço MAC dele, não tem como aquele endereço IPv6 ser repetido, certo? Porém, se ele usar o endereço aleatório, ele pode existir um endereço duplicado na rede. Apesar disso ser difícil. Por quê? Porque um /64 significa que eu tenho 18 quintilhões de possibilidades de endereço. Ou seja, é praticamente impossível o sistema operacional acertar um mesmo número duas vezes em 18 quintilhões de possibilidades. Porém, o IETF, Internet Engineer Task Force, recomenda que seja usado as mensagens de DAD, né? Duplicate Address Detection. É um serviço do ICMPv6 que envia uma mensagem chamada Neighbor Solicitation, ou NS, onde ele pega os últimos 24 bits do endereço e coloca na mensagem. Se ninguém responder, significa que aquele endereço não existe na rede, não pode ser duplicado na rede. Se alguém responder, ele troca o endereço, ele faz aleatoriamente um próximo. Tá bom? Então, o DAD, que é um serviço que usa as mensagens de Neighbor Solicitation, ou solicitações de vizinho, né? Solicitação de vizinhança. E aí ele tenta descobrir se existe alguém naquela rede que tem o mesmo IP daquele aleatório que o Windows detectou, que o sistema operacional assinou na interface, escolheu para a interface dele.